E como eu disse na abertura do programa, hoje eu inicio o Mix Notícias recebendo o convidado, Marcelo Galante, palestrante, que no dia 25 de maio estará ministrando uma palestra aqui na cidade de Limeira com o tema Depressão, como se livrar dessa prisão emocional. Ele que também é hipnoterapeuta. Marcelo, boa tarde, muito obrigada pela participação, seja bem-vindo. Obrigado a vocês pelo convite. Estamos à disposição para tirar todas as dúvidas. Aliás, daqui a pouquinho eu acho muito bacana que o nosso programa ele tem essa interatividade com o público. A gente abre também as participações por telefone, porque depressão dizem que é o mal do século. Eu sei que esse é um termo já bastante batido e usado, mas todas as vezes que a gente aborda esse assunto, são inúmeras as participações de pessoas que sofrem desse mal. E isso é cada vez mais comum, infelizmente, né? Verdade. Essa informação vem segundo a Organização Mundial da Saúde, né? E, infelizmente, a depressão ela vem destruindo vários lares, vários relacionamentos, até no próprio trabalho também. As pessoas deixam de levar o trabalho propriamente dito para um contexto. E isso acaba prejudicando a vida de cada um. O que seria uma pessoa com depressão? Há um diagnóstico que se pode fazer? A depressão, na realidade, ela é um distúrbio, né, psicológico, onde algum motivo, algum momento na vida dela gerou-se aquele pequeno trauma, aquela pequena fobia, aquela pequena insegurança, onde foi gerando comportamentos dentro da somatória de um período de tempo. Então ela acaba desistindo um pouco de viver, não importa se ela tem uma ótima condição financeira, se ela tem uma família harmoniosa ou não, por algum motivo ela entrou naquele looping, vamos dizer assim, que fez com que ela chegasse com aquele tipo de comportamento. Agora, fala-se sobre depressão e isso pode ocasionar não só a tristeza, mas muitas vezes até levar à morte. Eu quero frisar aqui nessa entrevista que apesar desse bate-papo com o Marcelo, a gente tem que destacar essa palestra que ele vai ministrar aí no dia 25 de maio aqui na nossa cidade. Essa é uma palestra em prol da Casa da Misericórdia de Limeira e a entrada é 1 litro de leite ou um produto de limpeza. O local é o Teatro Vitória, anote aí já na sua agenda, dia 25 de maio, às 7h30 da noite. E a gente inicia esse bate-papo com esse palestrante hoje para falar um pouco sobre esse tema, elucidar algumas dúvidas e, claro, convidar você para estar por lá. O tema é depressão e como se livrar dessa prisão emocional. Você disse, isso é um trauma, né? Algo que pode ter desencadeado essa tristeza, essa depressão. E como se livrar? Vamos lá. A tristeza, na realidade, ela é uma das 4 emoções de base que o ser humano tem. A alegria, a tristeza propriamente dito, a raiva e o medo. Muitas vezes existem 2 tipos de medo. Aquele medo que te protege, esse medo é bom a gente ter. Mas existe aquele medo que te paralisa, que te impede de ir à frente. E muitas vezes o medo somado a essa tristeza, e a tristeza na realidade existem vários fatores que levam a ela. Às vezes a perda de um ente querido, a não conquista de um objetivo, algo que de repente você gera uma expectativa muito grande e não consegue ali atingir, né? Vai gerando uma série de frustrações. Existem pessoas também que, quando a gente fala muito de crenças, né? A crença não está associada a algo religioso, a algo que você acredita. Então, de repente, alguém chega e fala assim, você não vai ser um excelente profissional, essa área não é para você, você não vai conquistar aquilo que você tanto almeja e tanto sonha. E muitas vezes as pessoas se deparam com uma certa dificuldade, um certo desafio e desistem no meio do caminho. E isso acaba gerando esse comportamento, fazendo com que a pessoa se afunde cada vez mais. Dentro da palestra, a gente vai abordar pequenos tópicos de alguns treinamentos, cursos motivacionais que a gente faz, que inclusive a Bruna da Magalhães Eventos está trazendo a gente aqui para Limeira, onde a gente trabalha com o equilíbrio dessas 4 emoções. Através desse processo você vai ter um desenvolvimento melhor na tua vida pessoal e na tua vida profissional. Você precisa sair daquela zona de conforto. Lembrando que a importância do processo é a pessoa querer se transformar,
querer mudar. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma varinha de condão, vamos dizer assim, que faça com que a pessoa se livre. Nós vamos mostrar caminhos, vamos traçar estratégias, métodos, para que ela, com a força de vontade dela, claro, somando com a nossa ajuda, faça ela evoluir e perceber que existe uma vida lá fora de sucesso, seja na área que ela queira, ou seja no lado pessoal e profissional, que é importante para ela. Você citou aí a expressão força de vontade. Eu acho que não só diante desse problema que pode ocasionar a depressão, mas para a vida de uma maneira geral, a gente precisa ter essa força de vontade de sair de um determinado problema ou uma situação, né? Exatamente. Dentro do curso, a gente tem um trabalho chamado Projeto de Vida. Então, para você saber aonde você quer chegar, você precisa saber onde você está. É o que a gente muitas vezes chama de estado atual e estado desejado. Para você sair do estado atual para o desejado, você tem que ter uma ação, você tem que ter uma estratégia, você tem que ter essa vontade que a gente comentou agora. Então, não adianta às vezes as pessoas de fora, não, vai, você consegue, você tem potencial para isso, tem capacidade, mas a pessoa não entender que a mudança tem que vir dela, ela precisa querer essa transformação. É a mesma coisa que eu virar para você e falar, você vira para mim e fala assim, eu tô com dor de cabeça. Eu falo, olha, eu tenho aqui um remédio. Aí você fala, não vou tomar. Eu falei, bom, então eu vou deixar ele aqui. O momento que você tomar a decisão de sair dessa zona de conforto, a gente vai caminhar junto. Então é importante a pessoa ter essa noção de que o primeiro passo tem que ser dela. Bom, se você quiser participar desse bate-papo, ligue aqui no 34044000 ou deixe o seu recadinho no nosso WhatsApp, que é o de mesmo número, 34044000. Muitas vezes, quando se fala sobre depressão, tem alguém que está passando por esse momento de dificuldade, as pessoas ficam receosas de se expor no rádio, falar o nome, o bairro. Então, se você quiser conversar, elucidar alguma dúvida sobre esse assunto, também pode ligar sem se identificar, não tem problema. Vou fazer uma pausa rápida aqui nesse bate-papo. Agora, meio-dia mais 16 minutos. Eu tenho um recado importante para você que está em busca de trabalho, que quer melhorar seu currículo e buscar novas oportunidades. Ou até mesmo para você que está entrando no mercado de trabalho agora. Maio é o mês da empregabilidade e a Prefeitura, em parceria com as instituições de ensino da cidade, prepararam uma série de palestras, workshops e atendimentos com profissionais especializados em alavancar sua carreira profissional. Melhore seu currículo, busque novas e melhores oportunidades. Esteja preparado para o mercado de trabalho. Acompanhe no site da Prefeitura toda a programação e participe. Todos os eventos são gratuitos e abertos ao público. Acesse agora limeira.sp.gov.br/empregabilidade. Maio da empregabilidade. Dê um up em sua carreira profissional. Essa é uma realização da Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Seguindo com o nosso programa, 34044000 é o nosso telefone e começam a chegar mensagens aqui no WhatsApp. Deixe o seu recado também, 34044000 é o nosso telefone, sempre aberto para a sua participação. E na nossa live você também pode deixar o seu recadinho, viu? Porque é uma maneira muito interativa de acompanhar a nossa programação. Aliás, tem muita gente já acompanhando o programa e deixando o recado aqui no nosso WhatsApp. Quero mandar um abraço para o nosso ouvinte. Ai, não se identificou. Sempre que vocês mandarem recado no WhatsApp, deixem a mensagem aqui para eu saber quem é que está conversando comigo, tá certo? Telefone tocando, 34044000 é o nosso telefone. Tem ouvinte já ligando para participar. Esse bate-papo, essa orientação, eu acho que é bacana a gente ter. Zé Carlos, do Belinho Ometo, boa tarde. Boa tarde, Mariana. Tudo bem, pois não? Tá bem que eu tô andando. Como é o nome do médico que tá aí? É o doutor Marcelo Galante. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bom? Tá tudo bom. Ô, doutor. Doutor. Pois não, tô te ouvindo. Eu tenho um problema de depressão.
Deu quando era novo, aí depois de eu ver, perdi uma irmã, deu de novo. Eu passei 30 dias internado em Rio Claro, depois passei mais 66 dias, mas eu não lembro nem de um colega que passou lá junto do meu quarto, que eram duas camas. Eu não lembro nem o nome dele. E para dormir eu tomo remédio de noite e tomo de dia. Ontem eu fui no postinho aqui do Galinhamento, fica na rua 14. Quando eu descer, já estava na rua 13, lá no meio da rua. Foi que eu lembrei que era a rua 13. Fui pegar remédio ontem também na saúde mental, aí veio um bocado de remédio e não veio o outro. Eu vim dar por mim de noite. Por que a gente fica esquecido? Obrigada, Zé Carlos, pela sua participação. A depressão pode ocasionar esse tipo de esquecimento? Pode, porque na realidade, vamos dar uma explicação técnica, mas de uma forma mais lúdica para as pessoas entenderem. O nosso cérebro é dividido em duas metades que cientificamente a gente chama de hemisférios. Então a gente tem o lado esquerdo, que ele é mais lógico, é mais racional, e tem o lado direito, que ele trabalha com um lado mais lúdico, o lado mais da imagem, né? E dentro desse processo existe um campinho ali chamado de neocórtex, que é a parte das inteligências, e o sistema límbico, que trabalha com as emoções. Então, o que acontece? A partir do momento que você vem vivenciando processos de estresse, vem vivenciando problemas dentro da sua casa, dentro de um trabalho, ou seja, algo que está te tirando fora da rotina, automaticamente a tua convergência de concentração vai diminuindo. Ou seja, às vezes você está com a chave na mão e você fala assim, meu Deus, aonde está a chave? Eu estava com ela aqui. Ou seja, aquele processo de concentração, ele acaba sendo diminuído por muitas informações que estão entrando no seu cérebro ali e dificultando esse processo. E, obviamente, depois dos 30 anos, é natural o ser humano perder neurônios, né? Então, o que a gente precisa para estimular isso? Procurar ler mais, procurar fazer uso de palavras cruzadas, utilizar alguns aplicativos que trabalhem com raciocínio. Isso faz com que a gente estimule mais e mais a nossa memória. A gente vê, por exemplo, atrizes, atores de novela com uma certa idade, que os resultados da memória deles são fantásticos. Porque o tempo inteiro ele está memorizando, ele está buscando estimular o cérebro. Eu não cheguei ainda na casa dos 30, minha memória é péssima, péssima, péssima. E de fato essa dica de memorização, de leitura é bastante importante. Agora, falando sobre a depressão, eu já vi casos, inclusive de pessoas próximas, que perderam um ente querido, por exemplo, e daí perderam a graça da vida, sabe? Em datas comemorativas, por exemplo, a gente sabe que em dezembro, por exemplo, que a gente tem Natal, tem Réveillon, tem muita gente que a depressão, a sensação é que dá que aumenta, que fica ainda mais chateado. Por quê? Relembra de momentos bons com aquelas pessoas e daí se entristece. Como sair dessa situação, dessa depressão pós-luto, se assim Sim. a gente pode dizer? No caso do luto, a gente precisa entender que existem algumas etapas e duas que a gente vai citar aqui. A primeira delas é a negação, porque você não aceita o processo da morte, principalmente das pessoas muito, muito próximas. E quando esses entes queridos, de repente, eles falecem numa data comemorativa, um Natal, ou próximo do aniversário, ou algo muito importante para você, o seu sistema límbico, lá no cérebro, ele começa a associar aquela perda, né, com algo negativo. Com o passar do tempo, vai ter um novo estágio chamado de aceitação. O que você precisa entender é que você precisa ressignificar esse processo. Vamos dizer assim, o ser humano, ele às vezes é muito egoísta num contexto. Às vezes as pessoas elas estão acamadas, elas estão sofrendo no hospital, estão em coma, enfim, mas a gente, por amar, né, por ter essa natureza, não quer que elas partam, vamos dizer assim. Então, é preferível, dentro de um contexto, que ela fique naquele estado, mas ela está viva, do que de repente aceitar que provavelmente quando ela falecer, ela estaria numa condição melhor. Então esse processo de aceitação, ele precisa ser trabalhado. Se puder, com a ajuda de um profissional, vai ajudar bastante. Por quê? Porque é importante você entender que
a vida lá fora continua. Essa é uma das piores frases quando você perde alguém, né? Que a vida continua, que a pessoa ela está num estado teoricamente melhor dentro do contexto de algumas crenças, e que a gente precisa entender que, vamos supor, você está casada, faleceu de repente a sua mãe, né? Um exemplo. Mas você tem um filho, uma filha que precisa viver aquele Natal, ele precisa viver o Dia das Crianças ou qualquer outra data. Então é importante passar isso para as futuras gerações, de que a morte é algo natural e que não pode concentrar aquele momento triste que foi momentâneo há tempos atrás, perpetuar em outras gerações, porque senão vai criar um trauma naquela futura geração, entendendo que aquela data comemorativa ela não tem nenhum tipo de importância dentro do contexto. Olha, esse bate-papo nosso aqui está gerando participações. A Elisa está participando conosco do Parque Hipólito Expansão. Ela disse: meu irmão, quando minha mãe se foi, entrou em depressão. E também chegou aqui uma dúvida da Benedita do Nova Suíça. Ela perguntou se a depressão tem a ver com a parte espiritual. Então vamos lá. O primeiro caso, é natural você entrar num processo depressivo quanto maior você tem um relacionamento de proximidade com a pessoa. Então, no caso, o irmão da ouvinte entrou em depressão porque a mãe faleceu. Provavelmente existia um elo muito grande ali. E essa falta, esse vazio que é gerado pela ausência da mãe dele, no caso, ele precisa entender que esse espaço precisa ser preenchido com atividades. É aquela história, quanto mais mente vazia você tiver, mais você dá abertura para pensamentos negativos, vamos dizer assim. Então ele precisa trabalhar nesse ponto. E a segunda pergunta é assim, a gente não pode misturar lado espiritual com a parte científica, com a parte clínica que realmente existe, né? A depressão é algo que te coloca naquele estado, né, onde você começa a gerar pensamentos negativos. Então, uma coisa que é importante para o ouvinte entender, por que existem pessoas que têm uma doença do câncer e começam a entrar num estado depressivo e de repente chegam a falecer num curto espaço de tempo? E as mesmas pessoas que têm aquela doença têm um pensamento positivo e têm uma facilidade maior para se livrar disso. Em momento nenhum você pode tirar o lado da medicina, que são os remédios que foram criados, obviamente, para aquilo, mas você precisa trabalhar com o pensamento do positivo, afirmando o positivo no presente. Eu já estou curado, essa doença já não está mais em mim, eu já consigo me visualizar num futuro fazendo as atividades que eu fazia antes, ou até melhores. O que você não pode é se entregar. No caso de crenças religiosas, a fé ela é extremamente importante. Porque o que é a fé? É você acreditar naquilo que você não está vendo. E dentro de um contexto profissional de autoestima, é a mesma coisa que o pensamento positivo. Eles estão em paralelos. Então, a partir do momento, dentro daquilo que você acredita, você verbalizar, é importante você verbalizar o que você quer. Só o pensamento não tem tanto efeito. Então, quando você verbaliza, no caso da crença, você tendo essa fé, dizendo que eu já estou curado, isso já não pertence mais a mim, com certeza, junto com o tratamento médico, vai fazer com que o teu prazo de doença momentânea seja extremamente encurtado. Meio-dia mais 28 minutos. Ligue e participe você também. 34044000 é o nosso telefone. Atenção agora para Vamira Terraplenagem, que está conosco. Chegou a hora de falar dos serviços oferecidos pela Vamira, que trabalha com demolições, aterros, desaterros, entregas de terra, retirada de entulho, limpeza de terreno e destoca de pomares. Agora também a Vamira voltou com caçambas tira-entulho, por isso não jogue dinheiro fora. Antes de fechar negócio, consulte a Vamira, que tem condições especiais. Ligue 34510814, também no 97418-8152. Vamira Terraplenagem.
É uma empresa de qualidade, confiança, que atua há mais de 40 anos no mercado de trabalho, trabalhando sempre para melhor atender você. A gente tem na ponta da linha mais um ouvinte participando, dessa vez é a Daniela, do Abílio Pedro. Daniela, boa tarde. Boa tarde, Mariana. Tudo bem? Tudo bem. Pois não. É que eu gostaria de perguntar para o doutor Marcelo porque assim, eu venho passando por muitos problemas ao longo desses anos, né? Uhum. E eu tenho um filho que tem problema, alguns problemas mentais, e com isso ele começou a adquirir outro problema, que está com dificuldade para andar, e eu mais alguns problemas. Então, a minha vida é o quê? Se eu estou em casa, eu choro, né? Já me buscando encaminhamento para me passar com um psiquiatra, mas eu, dentro de mim, eu vejo que não há necessidade, mas eu não sei se isso chega a ser uma depressão. Eu só não entendi o começo. O filho dela tá com um problema e ela está acompanhando o filho. Eu não entendi só o comecinho. Não, porque assim, meu filho tem alguns problemas mentais e agora... Problema mental? Ele tem um problema de saúde, que ele está com muita dificuldade para ele andar. Tá. Ele exame descobre o que ele tem. Uhum. Né? Então a minha vida, às vezes em casa, é só chorar. Se eu estou em casa, eu só choro. Né? O dia a dia mudou, que se eu estou em casa eu não consigo fazer nada, eu só vivo ali deitada e eu choro. Né? E eu dou risada normal também, mas só que não é aquela felicidade. E meu pensamento, assim, é aquela negatividade, aquela coisa que nada vai dar certo. Tá certo, Entendi, Daniela. entendi. Obrigada pela sua participação. Ela continua acompanhando o programa. Vamos ver se você pode orientá-la, talvez até dar uma luz de como passar por esse momento difícil. Então vamos lá, Daniela. O primeiro ponto importante é o seguinte: a gente não deve ficar questionando o porquê, né? O seu filhote ele veio de uma forma especial. O que a gente pode afirmar é que se ele veio, é porque você tem o potencial, você tem a capacidade incrível de poder cuidar dele, dar o amor, dar carinho, tudo o que ele precisa, né? As dificuldades do dia a dia que vem acontecendo, é importante você, dentro do que você acredita, transformar isso de uma forma extremamente positiva. Então, por exemplo, eu tenho certeza que você está fazendo o seu melhor para ele, e às vezes você não quer que ele perceba isso, e muitas vezes você se isola num canto, talvez você não converse com as pessoas mais próximas, e automaticamente o que está acontecendo? Você está sofrendo. O que a gente sugere para você é que existe uma frase que é chavão, que as pessoas muitas vezes falam assim, né? Se a vida te deu um limão, faça uma limonada. E eu viro e já mudo essa frase. Eu falo, se a vida te deu um limão, faça um mousse, que é muito mais gostoso, é doce e a gente consegue ter um prazer melhor. Então, se você puder pegar o teu filhote, as pessoas que estão mais próximas, que te ajudam, fazer um passeio, mudar a rotina, ir de repente aqui para a Hípica de Limeira, que eu sei que é um lugar arborizado, que é um lugar onde você possa ter um dia diferente, eu tenho certeza que vai fazer bem para o seu filho, vai fazer bem para você, e você vai começar a enxergar a vida de uma outra forma. Procura fazer isso, faça algo diferente. O que eu sempre digo, nem somente sábado é dia de ir no cinema, nem só no domingo é dia de você se reunir com a família. Você pode criar outras datas, outros ambientes para você poder ser feliz. Estão chegando várias perguntas aqui no nosso WhatsApp. O ouvinte Kleber, ele disse: Mariana, a depressão para muitos é tratada como falta do que fazer, mas por experiência própria eu sei que não é. E eu queria saber, pois eu conheço uma mulher que é psicóloga e tem fobia e depressão. Pode uma pessoa que trata a doença, ter a doença, os problemas do paciente, pegar no profissional? Acho que pegar no profissional não, né? Então vamos lá. A depressão, como a gente comentou no início do programa, ela é uma doença, né? E segundo a Organização Mundial da Saúde, é a doença do século. Ou seja, a depressão é um distúrbio neurológico, onde dentro de conceitos já está sendo o quarto motivo de afastamento das pessoas na área profissional. Então, o que a gente precisa mostrar é o seguinte:
Todos os medos, traumas, fobias, inseguranças tiveram em algum momento uma origem. Né? Então, através desse... Não importa se a pessoa ela é psicóloga, se ela é terapeuta, se ela é médica... Não, ela é um ser humano como outro qualquer. Então, ela tem as suas emoções, ela tem os seus momentos felizes, tem os seus problemas do dia a dia. Então, eu acredito que às vezes as pessoas, quando te escutam pela rádio, acham que a gente não tem nenhum tipo de problema, não tem conta para pagar, não tem a nossa vida do dia a dia. E às vezes os problemas que pelos bastidores existem, e a gente não tem nem pode passar isso para frente. Né? Então o que a gente precisa entender no caso da psicóloga ali, todos os medos, traumas, fobias e inseguranças surgiram em algum momento no passado dela. Normalmente acontece na adolescência ou na fase da infância, onde a gente precisa descobrir a gênese. Qual foi o motivo disso ter acontecido? A gente descobrindo isso, a gente ressignifica, ou seja, dá um significado positivo para isso e faz com que a pessoa viva de uma forma tranquila. Não existe apagar isso da memória, mas faz com que ela viva positivamente. Raquel do Nova Europa perguntou se criança pode ter depressão e por quais motivos. Sim, essa pergunta tem acontecido com bastante frequência. Não existe idade para depressão. Existe um estudo até que as mulheres elas têm um índice maior de depressão. Mas eu estava falando outro dia que esse mundo tecnológico, Facebook, WhatsApp, as redes sociais, enfim, elas prendem a criança num mundo que não é a realidade. Hoje em dia as crianças não sabem fazer uma pipa, elas não sabem mais andar de carrinho de rolemã, as meninas não brincam mais de boneca. Aquele mundo que antigamente era de diversão, ela se resume hoje a uma tela de computador ou um smartphone. Eu estava comentando com a Bruna lá da Magalhães Eventos, outro dia eu estava num grande magazine e eu vi uma criança, eu acho que ela devia ter uns seus 3, 4 anos de idade, passando o dedo na tela, assim, aquelas televisões que estavam expostas para vender. Sim. E virava para o pai e falava, não muda, papai. Ou seja, os pais hoje estão colocando as crianças nesse mundo, muitas vezes para deixá-la em silêncio, para não fazer bagunça, porque quer assistir uma novela, porque quer ver um jornal, porque quer conversar. Ou seja, não chega em casa, não pergunta como foi o dia da esposa, não sabe como o filho está indo na escola. Ou seja, a tecnologia ela veio para ajudar, mas ela está colocando as crianças num mundo paralelo. Não sabe mais, hoje em dia a palavra-chave é bullying. E isso acontece há anos, mas às vezes os pais não sabem nem o que está acontecendo na escola. E ela vai entrando num mundo pequeno, cada vez mais fechado, e muitas vezes acontece esse alto índice de suicídio na adolescência. Olha, como eu disse, esse é um assunto que sempre rende inúmeras participações. Tem uma ouvinte na ponta da linha, tem mensagem de áudio chegando também no WhatsApp. Mas primeiro vamos conversar com a Martina, do Recanto dos Pássaros. Boa tarde, Martina. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Mariana. Pois não. Então, eu gostaria de falar, né? Eu tenho um irmão, ele já faleceu há muito tempo atrás e ele tirou a própria vida. Lá em Minas. Só que naquele tempo a depressão não era assim tão falada, sabe? Então ele mesmo tirou a própria vida dele. E o meu falecido marido também, ele já faleceu. Ele ficou depressivo também antes do falecimento dele, ele já não ligava mais para nada. Mas só que eu, apesar disso tudo, eu não tenho depressão, eu sou muito assim emotiva, qualquer coisinha eu choro. Mas eu não tenho depressão. Se eu for pensar bem em tudo que já aconteceu na minha família, a tragédia, era para mim ser uma pessoa depressiva, mas graças a Deus, até agora, então, que não falei, qualquer coisinha eu choro. Só de ver uma tragédia na televisão eu choro. E de vez em quando eu fico pensando também nas coisas que já aconteceu também, eu choro. Mas eu não tenho depressão. E se fosse assim, em tudo que já aconteceu na parte da minha família, se eu fosse ter depressão, nossa, acho que eu já tinha até morrido. Tá bom? Era isso que eu gostaria de falar. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pela participação. É um relato, né, dela, e tem uma outra ouvinte também relatando aqui. Ela, Mariana, eu tenho depressão desde os meus 7 anos. Eu fui adotada por uma família que judiou muito de mim e eu não consigo esquecer o que eu sofri com eles.
Perdi a minha mãe no parto e sofro até hoje. É a Cláudia, do Parque Hipólito, que são aqueles traumas que o senhor havia comentado, né? Então, vamos pegar só um ganchinho desse comentário da ligação. Muitas vezes existem crenças, e quando a gente fala crença, não tem caráter religioso. É algo que alguém falou pra gente e a gente comprou isso como verdade. Existe uma crença muito forte que é jogada para os homens, de que o homem não chora. O homem ele tem que ser rígido, ele tem que ser o bruto. E na realidade isso é uma das maiores bobeiras que já podiam ter falado para uma criança. Porque a gente pode chegar, por exemplo, a lágrima, o suor, a urina, as fezes, são situações que o corpo precisa expurgar porque fazem mal para a gente internamente. Então, você chorar, ser emotivo, não é erro nenhum, não precisa ter essa visão do tipo, os outros estão me vendo chorar, eu sou uma pessoa fraca. Não, é importante você extravasar através do choro. E o outro relato que é extremamente importante, a gente precisa entender o seguinte: jamais a gente pode utilizar o termo minha depressão, eu tenho depressão. Quando você está verbalizando isso, você está comprando aquilo para você. Ou seja, eu tenho um cachorro de estimação, eu tenho a minha esposa, você pode falar, eu tenho o meu marido, os meus filhos. Então é importante a gente entender que tudo que a gente verbaliza, aquilo começa a se tornar uma realidade. Outra coisa que é importante, essa segunda ouvinte agora, entender o seguinte: não existe o presente. É meio maluco que eu vou falar. O que existe é uma linha entre o futuro e o passado. Ou seja, vamos imaginar que tem uma esteira rolante, onde tudo que eu estou falando agora está passando rapidamente pelo presente, mas está ficando no passado. O meu passado, o seu passado, você não tem mais como alterar. Você não tem como modificar. Talvez você tenha tido um passado difícil, talvez você tenha tido um passado que foi positivo para você. Mas você pode trazer as boas recordações do seu passado para construir um futuro. E o que você precisa entender é que as coisas negativas do seu passado podem ter sido sim um aprendizado para não se repetir no futuro. Então, eu vou fazer um exercício, se você puder fazer, só não faça quem está dirigindo, tá? Se você puder olhar para trás e imaginar o seu passado, sabendo que o seu futuro está na frente, toda vez que você movimentar a sua cabeça para trás, você vai estar vivendo o seu passado e o seu futuro vai estar lá na frente. Então são pessoas que sempre falam quando eu tinha, quando eu fazia, e não jogando no futuro. Eu vou fazer, eu tenho o meu estado atual, né? É esse, mas eu quero o estado desejado, eu tenho ação para realizar. Então a dica que a gente dá é o seguinte: o que aconteceu no passado, procura levar como aprendizado. Não dá para esquecer, mas ficar sofrendo porque sofreu, porque foi adotado, porque teve dificuldade, porque apanhou, não vai mudar nada. E sim pode prejudicar futuras gerações que estão por vir.